É isso aí, pessoal, mais um vídeo aí no canal e vamos falar hoje sobre assuntos muito importantes, sobre o recado do general Heleno, a lacração do Nando Moura e também a posse do novo ministro do TSE, Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso agora nesse canal aqui para que você descubra a verdade, e vou falar também sobre um outro assunto que não está na pauta, mas eu queria colocar para você. E eu queria conversar diretamente com ele, né, que é um assunto muito importante. Eu acho que um dos assuntos mais importantes que a gente vem trazendo aqui para você, que são dois assuntos que a gente vai colocar também nesse momento agora que a gente vai fazer para você, que é justamente o dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro está chegando o dia da maior manifestação em todo o Brasil. Em todo o Brasil e ali em Brasil também, que tem pessoas lá fora que já estão se preparando nas suas cidades, né? Parece que vai ter na Flórida, em outros países também, que vão ter também manifestação de apoio ao nosso presidente, né? Isso é muito bacana também, não só no Brasil, mas também lá fora do Brasil, né? É algo inédito e será mostrado também ao mundo, né? Ou seja, a gente vai mostrar ao mundo, e a gente da Rádio BPM vai estar colocando tudo que aconteceu lá no nosso portal, que já está quase definido, quase pronto também, que é algo que a gente vai estar colocando também no nosso portal lá, também da Rádio BPM, que é um portal que está sendo feito justamente para a gente colocar e poder provar, né, tudo aquilo que a gente está falando aqui, tudo aquilo que vai acontecer a partir do dia 7 de setembro, né? Porque muitas pessoas vão usar isso nas suas devidas campanhas contra o nosso presidente, mas não tem jeito, né? E outro assunto que eu queria colocar também, além desse assunto, né, que é muito importante também, que é dia 7 de setembro, é os lacradores, as pessoas que estão vendo aí, apoiando o presidente, né, e se dizem apoiador do presidente, mas na verdade estão lacrando, na verdade estão se colocando a favor do presidente agora nas eleições. E tem muita gente que está vendo apoiando o presidente que não apoia o presidente da República, né? E é preciso a gente colocar essas pessoas também. Eu não vou dizer nomes, eu não vou dizer que fulano de tal, fulano do outro, mas eu queria colocar o seguinte: cuidado com essas pessoas, cuidado com essas pessoas. Só isso que eu passo para você, né? A gente precisa tomar cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas têm um objetivo próprio, né? Essas pessoas, a gente viu o que aconteceu lá fora, lá atrás, né, com o Nando Moura, até o Nando Moura mesmo, que era apoiador ali do presidente no início, fazia vídeo de apoio ao presidente Bolsonaro, né? Apoiava ali o presidente, e de repente essas pessoas começaram a dizer não ao presidente, né? Começaram a negar que era apoiador do presidente, começaram a mentir na internet, colocar vídeos mentirosos, colocar mentiras e mais mentiras ali nos seus divididos canais, como o canal do Ferreira, né, que era muito apoiador do presidente logo no início, fez campanha, presidente, tudo, e acabou saindo ali do apoio ao presidente e hoje perdeu o seu canal. Hoje não tem nem mais o canal Ferreira, né, devido à sua disruptividade com relação a isso. Então, nós temos o canal, nós temos os canais que mais crescem, que é o canal de direita, que é o canal conservador, né? Nossos canais crescem todos os dias, chega um, chega dois, chega três, enquanto os canais deles perdem muito, né? E com relação ao Nando Moura seria a mesma coisa, né? O Nando Moura, né, que foi apoiador do presidente, apoiou o presidente, né? E com garra de crocodilo, né, praticamente, porque ele enganou muita gente. Chegou muita gente enganado com o Nando Moura, né? E hoje ele vem lacrando desespero da grande mídia, desespero dessas pessoas que estão ali, como Felipe Neto, Nando Moura, enfim, tantos aí que estão chorando na internet por causa da grande vitória que será o presidente da República, né? Ou seja, nós temos aí a chance de mudar tudo isso, colocando também deputados melhores, né? Deputados que realmente pensem no povo, não aqueles que estão vendo como mentirosos, né? Se usam o nome do presidente apenas para seu projeto, apenas para dizer que tem o nome do presidente,
mas depois dão as costas para o presidente. É isso que a gente precisa tomar cuidado, né? E como a gente sabe disso, como a gente conhece disso? Pelo histórico de cada um, né? É só a gente procurar hoje na internet, é tanta facilidade que você encontra várias coisas sobre certo candidato, sobre o que ele fala, sobre o que ele falou, sobre o que ele é, né? E isso também é importante, né? Estamos chegando a um momento onde a gente pode decidir o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado, especialmente, né? E esse momento que a gente vem trazendo é algo que é muito importante, né? É algo que é muito sério, porque é algo que diz respeito ao futuro do nosso país, ao futuro que a gente pode ter ou não futuro. Ou seja, a gente está vendo países aí que eram trimilionários, países ricos, estão quebrando. A gente está vendo isso acontecer. E o único que está sobrevivendo é o Brasil. O único que está sobrevivendo a toda essa crise, a tanta guerra entre China e Taiwan, guerra agora também, que estou tentando invadir Taiwan, né? Ou seja, tantas coisas acontecendo lá fora e o Brasil está sobrevivendo. Sabe por quê? Porque nós temos gestores que estão comprometidos com você. Essa é a grande diferença. Aqueles que pensam apenas em mandar dinheiro para a China, mandar dinheiro para a Venezuela, isso quebraria o país. Se hoje nós tivéssemos o Haddad como presidente, com certeza toda a nossa riqueza, todo o nosso dinheiro hoje não estaria nas mãos de você. O Bolsa Família continuaria, mas continuaria com R$129, R$130 apenas. Ele não daria aumento de Bolsa Família. Os aposentados estariam sofrendo porque muitos deles não teriam como receber, porque não teria dinheiro para poder bancar os aposentados. Isso estaria acontecendo, porque a reforma da Previdência não iria acontecer. Eles iriam impedir que a reforma da Previdência acontecesse, ou iriam fazer uma reforma que seja ali totalmente inacabada, e o Brasil continuaria em uma crise instantânea. É isso que iria acontecer com o Brasil. E vai acontecer se a esquerda realmente voltar. É isso que você quer. Então temos que pensar nisso. Temos que analisar tudo isso, né? Analisar o que é bom para o Brasil. O que é bom para o Brasil hoje, né? O que seria bom para o Brasil hoje seria continuar o presidente Bolsonaro, que está fazendo ali o seu trabalho, a sua diferença. Temos Paulo Guedes, que é um dos melhores economistas do mundo inteiro. As pessoas inteiras, o mundo inteiro quer falar com ele, quer conversar com esse cara. Temos aí o Paulo Guedes, que está fazendo a grande diferença de um país, está mudando a história do nosso país, a história da economia. As pessoas estão comprando mais, as pessoas estão sedentas mais para comprar, enquanto lá fora a gente está vendo tudo isso quebrar. A China, para você ter ideia, ela não fabrica mais os chips de computador. A chip de computador não é mais fabricado na China, é fabricado em Taiwan. É por isso essa guerra, hein, entre a China e Taiwan. Por isso que os computadores hoje estão caros. A única maneira de a gente conseguir mudar isso é elegendo o Bolsonaro de novo e conseguindo fazer com que a Garçom da Fábrica de Manaus fabrique esse chip. Aí sim, as coisas vão baratear no Brasil. As coisas, os chips de computador, de celular, mas tudo baratear. Porque o Bolsonaro tem esse projeto, ele tentou colocar agora, mas infelizmente o STF impediu que ele fosse colocar esse projeto para andar. Mas nós podemos mudar isso depois do ano que vem. Isso que a gente precisa fazer, né? Enquanto lá fora existe o chip de computador que não está sendo mais fabricado pela China, aqui no Brasil a gente tem uma empresa parada aqui no Brasil que podem fabricar o mesmo chip, o mesmo conteúdo para computador, e assim a gente conseguir mudar a história do nosso país. É isso que a gente precisa fazer. E por que eu estou falando tudo isso? O que tem a ver esse tipo de computador com política? Tudo. Porque a gente está falando do destino do nosso país. Destino que o Brasil precisa ter a partir de agora. O Brasil está caminhando no trilho.
O Brasil está andando nos trilhos. Cada vez mais a gente está vendo o Brasil se deslanchar, que passou por uma crise, passou por uma série de crises em 2015, onde pessoas ficaram desempregadas, pessoas ficaram sem emprego, e hoje nós temos 19 milhões de pessoas que já estão trabalhando. O nível de pessoas que estão desempregadas são 8%. 8% das pessoas que estão sem emprego. Sabe o que significa? 8%? Isso pode melhorar a partir do ano que vem. Se nós tínhamos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas devido à epidemia, devido a tantas coisas, hoje a gente tem apenas 8%. E esses 8% pode melhorar ainda mais. Ou seja, nós temos a chance de mudarmos a história do nosso país. E por que eu estou falando tudo isso? O que tem a ver Brasil, Argentina, Venezuela? Que esses países são países que estão quebrados. E a única maneira que eles sustentam os seus países são através da escravidão das pessoas. A escravidão que as pessoas vivem nesses países. Eu vi hoje de manhã um bispo, o arcebispo de Aparecida, que ele falou, de Petrópolis, que ele falou lá em Aparecida sobre tudo isso. Ele explicou a realidade que as pessoas vivem na Venezuela. Tem um padre, um bispo também, um arcebispo também, Dom Reinaldo, que ele fala também sobre isso. Tem várias pessoas, vários padres comentando sobre esse assunto, pastores. Por que eu estou falando sobre isso? Os pastores, padres, porque eles estão dando um alerta do que vai acontecer com o Brasil se nós não fizermos a diferença agora no nosso voto. É isso que vai acontecer. E isso precisa ficar claro para você. Você que está indeciso, você que não sabe, vou votar em quem eu vou votar. Pensa bem, analise cada candidato. Analise o seu candidato, porque a importância disso é muito grande. Nós temos candidatos que estão a favor do aborto, a favor da liberação de drogas, a favor da liberdade dos estupradores, até mesmo isso, da bigamia, que seria sexo entre família, até isso eles querem transformar. Até que sua filha possa usar o mesmo banheiro que um homem. Olha só, que absurdo. Eles querem aprovar isso também. Eles querem que você seja e não possa falar nada sobre isso. E você não comente nada sobre isso. Isso que eu estou fazendo aqui, se o Lula voltar, você acha que eu vou estar falando isso aqui? Não vou. Amanhã no dia seguinte eu vou ser preso. Que é isso que eles falam. É isso que eles querem pra você. É isso que eles querem pra mim. Que está aqui falando, comentando. Dos comentaristas que eu estou falando aqui, né? Se o Lula voltar, não espere que amanhã ou depois eu seja preso. Porque isso vai acontecer. Com vários padres que estão comentando, pastores. Isso é real. Isso é a nossa realidade que estamos vivendo no dia de hoje. Nós temos a escolha de mudar a história do nosso país. Nós temos a decisão de estar em cada mão, em cada pessoa que vai votar no dia 2 de outubro. E é você que pode fazer essa diferença, né? Então, é a hora da gente agir, mas agir com sabedoria e pensar com sabedoria, porque a importância disso é muito grande, né? E eu não estou aqui fazendo um sermão ou colocando alguma coisa, não. Eu estou colocando apenas o que a gente pode fazer para mudar a história do nosso país, porque eu acredito nesse país. Eu acredito que o Bolsonaro será reeleito e nós conseguiremos também reeleger vários deputados e senadores que é a favor do presidente também. Isso também é importante. Nós colocarmos pessoas que estão comprometidas, mas cuidados com os interesseiros. Os interesseiros estão aí também querendo vir como apoiador do presidente, mas na verdade tem um único objetivo: apoiar o presidente e depois dar as costas para ele, como tem muitos.
Isso aconteceu em 2018. Muitos vieram ali, eu sou apoiador do presidente, apoio o presidente, eu tô com o presidente, eu tô apoiando. Como a gente viu o governador do Rio, como a gente viu o governador de São Paulo. E aí, todos esses governadores vieram e depois quebraram a cara. Depois a gente quebrou a cara. Teve que impeachment não conseguiu, mas ele perdeu o cargo agora. Ou seja, a gente perdeu o que a gente poderia conseguir. E agora tem a chance de mudar em São Paulo com o Tarcísio. Tarcísio, que vai fazer o melhor trabalho possível lá em São Paulo. E é isso que a gente precisa falar. A gente precisa colocar pra você que com certeza ele também será eleito lá em São Paulo. Até porque hoje a gente tá mudando, tá vendo mudanças, muitas coisas. E com relação até mesmo ao que os militares estão fazendo. Os militares vão dar um checkmate ali nas eleições. Isso é muito importante, porque a equipe que vai estar presente são técnicos qualificados para as eleições. Isso também é importante, que aí não vai haver fraude de jeito nenhum. Isso também a gente precisa falar. Então, é hora de a gente começar a entender esse jogo e ouvir a voz daquelas pessoas que estão gritando na internet, falando na internet a verdade pra você. Porque tem muita gente que escuta só a grande mídia. A mídia não vai falar isso. A mídia não vai passar isso pra você, o que acontece lá na Argentina, não vai passar o que acontece na Venezuela, não vai passar o que acontece em outros lugares. Mas a internet vai. A mídia nunca vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ela tem um único interesse. O interesse em mostrar aquilo que não serve para você. Aquilo que só interessa para eles. Esse é o motivo que a Globo e outras mídias colocam aí todos os dias. Então, pessoal, vamos entender um pouco essa dinâmica e colocar um pouco da nossa realidade, porque todos nós fazemos a grande diferença agora nas eleições. E falando da posse do presidente do TSE, né, temos aqui a notícia do Marco Aurélio de Mello, que colocou a verdade ali sobre tudo isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é esse aqui. Tá aqui. Marco Aurélio de Mello detona Moraes. Fui com muita dor testemunhar despedido toga estagando o Supremo Tribunal Federal do ministro Marco Aurélio de Mello e resolveu falar sobre a Constituição e incomodando seus ex-colegas. Ontem, na posse do Alexandre de Moraes, ele disse: precisou de nefasto o conhecimento. Por isso o ex-ministro foi agressivo. Eu costumo, o anfitrião, receber também em vermelho convidados, especialmente dirigentes maior do país, do discurso impulsando foi agressivo em nada contribuindo para almejado atendimento, precedendo duas instituições do Tribunal Superior Eleitoral, presidente da República, que percebeu que estava sofrida república e perdeu o Brasil. A tristeza foi com muita dor o testemunha do nefasto acontecimento no dia de ontem. Então, tá aqui o ministro Marcos de Mello, né? Ele colocou que foi nefasto a posse
eu não vi a posse, né? Eu vi só um pedaço do vídeo, mas o que ele falou, né? E muitos ali aplaudiram e o presidente não aplaudiu, né? Ou seja, o presidente não estava de acordo com o que ele falou, né? Ou seja, o presidente foi, vários estiveram lá, o do Lula, Dilma, estiveram ali, vários outros que já fizeram parte do governo também estiveram lá, mas infelizmente a gente viu essa cena que é realmente patética de um ministro que sumiu o local, né? Mas e com relação ao recado, né, do general Heleno, eu vou colocar aqui agora para você o recado que o general Heleno deu no dia de ontem para você. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui a tela e vamos ouvir o nosso ministro do GSI. E brasileiras, brasileiros e brasileiras, aqui está um dos exemplos claros de ações do presidente Bolsonaro em benefício da população brasileira. A redução dos preços da gasolina e do óleo diesel já está trazendo efeitos positivos e você será o beneficiado. Quer seja no supermercado, ao abastecer seu carro, caminhão, moto, na cesta básica, enfim, sinal de que dias melhores se aproximam. E não é só isso, há outras entregas desde o início do governo. O presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional conseguiram enfrentar as consequências da pandemia, das enchentes e da guerra na Ucrânia. Já estão em execução o Auxílio Brasil, R$600 para 20 milhões de famílias. O abono de R$1.000 para 900 mil caminhoneiros autônomos. Vale Gás de R$110 para mais de 5 milhões de famílias. Além do apoio a taxistas e subsídios ao transporte público e ao etanol. Esta eleição decidirá o futuro do Brasil. E vamos impedir pelo voto o retorno à presidência da República de condenados em 3 instâncias pela Justiça Federal. Os brasileiros devem se lembrar de que foram eles os responsáveis ao longo de 13 anos por desvios do dinheiro público, como, por exemplo, os 6 bilhões devolvidos à Petrobras, os rombos nos fundos de pensão e as obras inacabadas. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, familiares e seja um vetor de esperança para a reeleição do presidente Bolsonaro. É o único caminho para a prosperidade e para um futuro melhor. Agora, mais do que nunca, o Brasil precisa de vocês.
Bom, pessoal, você acabou de ouvir então o general Heleno falando sobre as obras que foram feitas, os benefícios que foram feitos nesse governo, né? Agora a gente precisa também lutar para que ele seja realmente reeleito novamente. Tenho certeza que será, mas a gente precisa mostrar também tudo aquilo que o governo tem feito, né? E o trabalho vai continuar dos projetos que são feitos através do governo, tá bom? No site a gente está resolvendo um probleminha que está lá, mas em breve a gente vai estar divulgando aí mais coisas também lá no site, mais informações a gente vai estar colocando lá no nosso site da Rádio BPM também, tá bom? Então não acabou a propaganda do site, não acabou a divulgação no site, a gente vai retornar com a propaganda, com a divulgação também lá no nosso site também. A gente está vendo a possibilidade também de estar colocando coisas novas lá no site da Rádio BPM também, e é muito importante também a gente fazer essa divulgação e colocar tudo isso que a gente vem divulgando lá no site da rádio também, tá bom? Então fica aí o mercado para você nesse vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas e a gente continua com o nosso projeto aqui também na Rádio BPM, trazendo muitas coisas boas para você e trazendo também coisas que são importantes até o dia das eleições, que é dia 2 de outubro. Não esqueça, vote certo, vote correto, vote pensando no futuro do seu país e também faça uma coisa, faça uma análise, procura informações de cada um, faça uma análise de cada um, ver se tem alguma coisa no partido que possa levar também, né, que aí muitas vezes muitos vão através do partido. Então investigue, procure informações, procure saber quem é o sentido do candidato, para que você não caia na bobeira de eleger uma pessoa ou colocar até mesmo pessoas que não são assim, digamos assim,